nos ajude, Pai, a receber a porção da sua palavra. Abençoe a todos aqueles que estão participando dessas lives. E abençoe também, Pai, aqueles que ainda não chegaram. Mas com certeza que o Senhor possa estar protegendo a eles todos, aonde quer que eles estejam, Pai. Que a graça e a paz do Senhor, que habita ricamente em nossos corações, nós te louvamos. No santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Obrigado, Zé Carlos. Parabéns aí mais uma vez, né, pela Gisele, né? Eu estava acompanhando as fotos, os vídeos, muito bonito. Incrível, né? Incrível. Muito obrigado, Mas Sérgio. continue enriquecendo a sua família de boas árvores, né? A sua casa é um jardim muito frutífero, viu? Deus continue te abençoando. Amém. Muito bem. Não vi o irmão Edivaldo, não sei se ele chegou, se ele está por aí. Né? Não sei, está por aí ou não? Acho que não chegou ainda não, né, irmão Edivaldo? É um desses que ainda precisam chegar, né? Qual é o tema de hoje, irmão? Quem lembra do título? Olha, eu acho que a Lourdes conseguiu abrir aí o microfone, né, Lourdes? Você conseguiu acionar o microfone, não é? Sim, consegui. O microfone está... Viu? É um prazer. Um abraço muito carinhoso aí todo o povo de Paraíba do Sul, viu? É um lugar muito especial para mim. Ah, muito obrigada. Muito bem. Quando quiser participar, tem aí tem um íconezinho aí da sua tela que tem uma mãozinha, né? Quando você quiser falar alguma coisa, você pode clicar, que aí os irmãos vão estar te dando oportunidade, viu? Bem-vindo mais uma vez. Obrigada. Bom, irmãos, eu gostaria de... Aí eu acho que todo mundo agora com o microfone fechado, né? Eu acho que tá todo mundo com o microfone fechado. Vamos lá. A semana passada, irmãos, nós tivemos um momento de louvor, né? Muito especial, né? Acho que os irmãos ficaram com muita vontade de cantar hinos que falavam sobre a volta de Jesus. Só queria prestar um esclarecimento aí, né? A Marisa teve com a gente, né, naquele dia e ela me fez um questionamento, né? E foi importante, porque pode ser o questionamento, a dúvida de algum outro irmão, porque eu cheguei a solicitar que durante o cântico, né, os irmãos fechassem o microfone, né? Por que eu pedi isso? Porque na internet, irmãos, nem todo mundo, nem toda a internet tem a mesma velocidade, né? Às vezes eu estou falando alguma coisa aqui, você está me ouvindo 30 segundos, aliás, 5 segundos ou 3 segundos diferente de outros irmãos. Desculpe. Só um minutinho, irmãos. Desculpe, quase que a voz não volta. Ficou seca, minha garganta. Só um minuto. Muito bem, eu acho que ela voltou agora. Vai lubrificando. Bom, irmãos, então... E aí eu cheguei a comentar que às vezes, vamos imaginar que o irmão Edivaldo está cantando e eu escuto o irmão Edivaldo num tempo diferente do que o irmão Edson escuta, diferente do que o irmão Joel escuta. Então não tem como a gente fazer um coral aqui. Se a nossa internet fosse tão instantânea assim, aí daria para abrir todos os microfones. Mas como existe uma diferença aí de alguns irmãos até 5 segundos, então quando eu estava cantando Hosana, um irmão estava Hosana nas alturas, um irmão estava ouvindo Hosana e o outro irmão ia estar falando nas alturas. Então ia ser aquela bagunça toda. Foi só por isso que eu comentei, viu, irmãos. Mas quando o irmão Avair, o irmão Joel começaram a cantar, a louvar, o irmão Zé Carlos, eu fechei o meu microfone e continuei louvando aqui em casa. Porque eu ouvi no meu tempo e cantei no meu tempo. E cada irmão escuta, né, ouve e canta no seu próprio tempo. Só foi por isso, viu, irmãos? Então, não levem a mal se alguém achou ou ficou de alguma maneira assim ofendido,
porque eu chamei para cantar e depois pedi para fechar o microfone. Foi apenas por isso, tá bom? Então, me desculpe aí naquele dia e assim ficou esclarecido para todo mundo, tá bom? Bom, irmãos, hoje o nosso tema é um tema muito. Todo tema é muito especial, mas eu acredito que hoje é um dos temas mais fortes para mim. Né? Nenhum outro tema nessa preparação para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre a volta de Jesus, né? Tem sido tão forte quanto essa. E o próprio título já, já ressalta a força de uma palavra. Eu acredito que é a palavra do cristão, ressurreição. Nós estamos fora da Páscoa, né, judaica, e também fora das tradições católicas ou protestantes sobre a Páscoa, até porque o cristão, nós sabemos que comemora a sua Páscoa, né, a sua libertação dos pecados, nós comemoramos todos os domingos, como quando tomamos a ceia, né? O cristão não comemora Páscoa, né? O cristão, ele celebra a ressurreição do Senhor Jesus através do nosso batismo, né? Então, essa é a nossa Páscoa. Então, ressurreição dos cristãos. Né? Eu não quero ficar falando hoje, especialmente, dos que não serão salvos. Estou falando da ressurreição dos cristãos. Né? Aqueles a quem o Senhor Jesus vai reconhecer. Lembre-se do texto de Mateus capítulo 7, né? Quando Jesus disse, muitos naquele dia vão me dizer, mas Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, e Jesus afirma que vai dizer para eles, eu não te conheço, não é? Não conheci vocês. E Jesus está dizendo ali que ele vai reconhecer aqueles que fazem a vontade do Pai. E a ressurreição, hoje, é o nosso foco. Vamos pensar, refletir sobre a ressurreição dos cristãos. Olha, irmãos, se nós estamos conversando aqui hoje, é porque Jesus não veio até este momento. A palavra de ordem, né, que foi o assunto da semana passada, a palavra de ordem do Pai ainda não foi dada. Né? A palavra de ordem para Jesus vir com seus anjos ainda não foi dada. Até hoje. Pode ser daqui a pouco. E os sinais que os cristãos têm, eles começaram a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Nós já estamos vivendo, desde a ressurreição de Jesus, os últimos dias. São os últimos dias da lei cristã. Assim como houveram os últimos dias da lei patriarcal, né? Ali através de Jó e de outros patriarcas, eles tiveram seus últimos dias, e os seus últimos dias se encerraram no Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Então, a partir do Monte Sinai, quando Moisés recebeu os mandamentos, começaram os últimos dias da lei de Moisés. E ela se encerrou, esse acordo de Deus com os homens através das leis de Moisés se encerrou com a crucificação. E agora nós vivemos a última lei, a última era de todos os tempos. Para quem vivia na era patriarcal, haveria a expectativa de um novo tempo, e ele chegou com Moisés. E quem estava seguindo a lei de Moisés esperava um novo tempo, que era a vinda do Messias. E aí sim seria a consumação do século, o fim de tudo, né, neste mundo. E o começo da vida num lar que Deus preparou. Era esse o papel do Messias. E o Messias veio. É o nosso Senhor Jesus. Então, não haverá depois
não haverá nunca mais nesta terra um outro acordo de Deus com os homens. Então, por isso que nós estamos vivendo os últimos dias. Na semana passada, nós lemos o texto que Paulo escreveu para Timóteo, dando uma relação de coisas, né? Dizendo, nos últimos dias os homens serão avarentos, né? Eles serão desrespeitosos, arrogantes. Ele deu uma lista lá de, é, de comportamentos de caráter humano desprezíveis ao nosso Deus. E logo em seguida, o próprio apóstolo Paulo disse a Timóteo: foge também destes, né? E, e nós estamos vivendo os últimos dias. Desde que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, que a igreja foi estabelecida lá no dia de Pentecostes, né, na cidade de Jerusalém, no ano 33, os cristãos já esperam a volta de Jesus. Para aqueles que morreram, Jesus já veio, porque o destino eterno deles já foi traçado. Todos os que morreram até a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, já estão salvos e já não tem mais nenhum risco. Nós que estamos vivos temos, se não permanecermos fiéis. E alguns, em algumas épocas, alguns anos depois da ressurreição de Jesus, chegaram a tomar atitudes, porque para eles Jesus iria naquela geração. Não é? E o apóstolo Paulo ainda manda algumas orientações, e alguns outros irmãos mandam orientações, que eles não parassem de trabalhar. Porque alguns irmãos e irmãs provavelmente pararam até de trabalhar. Não, para que eu vou trabalhar? Jesus está vindo aí, né? Então, para que eu vou pagar a conta? Né? Para que eu vou fazer qualquer tipo de plano? Jesus está vindo. E o apóstolo Paulo disse assim: não, não é assim, olha, vocês têm que continuar a vida de vocês em fidelidade, né? Porque ninguém sabe nem o dia nem a hora, né? Que o Pai tem para sua exclusiva sabedoria e conhecimento. E já se passaram 2000 anos. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia como você convive cada dia seu, irmãos, pensando na ressurreição, pensando naquele dia. Já falamos aí, semanas atrás, sobre o grande dia, né? Que dia espetacular, que os elementos serão desfeitos, né? Tudo aquilo que você conhece como matéria será desfeito. E a gente até pensou, refletiu um pouquinho como seria você vendo o chão, né? No qual você tem os seus pés se desfazendo. Todo mundo se elevando aos ares, porque não tem mais chão, não tem casa, não tem parede, não tem carro, não tem metal, não tem pedra, não tem planta, não tem sol, não tem estrela, não tem mais nada, e tudo vai se desfazendo, e a cortina se abre e você vê, então, um novo céu e nova terra, é onde Deus habita. Falamos ainda de que o céu não é lá, o reino onde Deus habita não é lá, não é distância, é aqui. Mas existe uma cortina, né? Vamos dizer assim, que nos separa. Nós não enxergamos nada deste mundo eterno onde Deus habita. Mas eles enxergam tudo que está acontecendo aqui. Né? Os anjos, o Espírito Santo, Deus Pai, até mesmo nas regiões inferiores, né? Onde os demônios, os anjos caídos também têm acesso a ver o que está acontecendo aqui. Nós é que não enxergamos este mundo ainda, a não ser que nós exercitemos o conhecimento da palavra de Deus para nos dar uma ideia do que é esse mundo espiritual. Eu tenho certeza que ali fora não posso enxergar com os meus olhos físicos, mas eu tenho certeza que ali ao redor estão demônios e o diabo prontinho para nos devorar em qualquer situação. Mas eu também tenho uma certeza ainda, da mesma forma que aqui na minha casa, ao redor de mim, no banheiro, quando vou tomar banho, quando estou com a minha esposa no meu quarto, quando estou com os meus filhos, quando eu estou no trânsito, no volante do carro, eu tenho anjos ao meu redor. E eu ainda tenho outra certeza, ainda tão especial quanto essas, é que o Senhor Jesus está do meu lado o tempo todo e que o Espírito Santo habita em mim, que sou o templo do Espírito Santo. Essas coisas nós temos certezas,
mas precisamos exercitar nossa visão espiritual, porque só assim que a gente vai conseguir juntar tesouros no céu. E só assim que a gente vai evitar cometer certos pecados, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares, eles estão vendo. E o Senhor Deus, apesar de sua misericórdia, mas se entristece quando diante dele nós cometemos certos pecados, né? Nós que já morremos para eles. Bom, irmãos, e hoje vamos falar especialmente da ressurreição dos mortos. E veio-me uma pergunta hoje, né? Hoje eu precisei fazer uma viagem, né, por conta do comércio que tenho, porque eu não posso parar minha vida, nem vocês devem parar a vida de vocês, porque Jesus vai nos encontrar fazendo o que estivermos fazendo, e estaremos fazendo com honestidade, com pureza de coração, louvando ao Senhor, dando sempre graças por tudo, não é? Eu não acredito particularmente de que por causa de um pecado eu deixe de ir para o céu, se na hora que Jesus chegar eu estiver ali resmungando ou xingando ou de alguma maneira reclamando da vida, né? Eu sei da misericórdia de Deus e Ele olha para a nossa vida como um todo, né? E o Senhor sabe o momento certo de vir, né? E Ele contabilizará a nossa vida de fidelidade. Isso é muito importante que a gente entenda, sabe, irmãos? E para que a gente não esqueça que Deus é misericordioso. Porque às vezes nós condenamos, e não é nem nosso papel condenar nem julgar quem quer que seja, não é? Primeiro olhamos para a grande trave que tem no nosso olho, que não seja trave, né? Para depois olhar o cisco no olho do irmão. Mas às vezes nós julgamos alguns irmãos não como uma totalidade da vida dele, mas às vezes basta um erro de um irmão que a gente começa a tratá-lo como se a vida dele fosse totalmente errada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque o Senhor nosso Deus, ele conta nossas vidas como complexidade, tá certo? E a gente precisa aprender isso também. Mas voltando ao assunto, irmãos, é muito importante que a gente entenda que o tempo todo nós precisamos viver a ressurreição. E indo para essa viagem hoje, né, na estrada, eu fiquei refletindo e me perguntando, né, por que, Sérgio, que às vezes é tão difícil para você pensar na ressurreição? Por que que às vezes você até quase que duvida? Vou dizer no plural, tá bom? Por que que nós duvidamos às vezes? Mas não é possível. Um lugar onde não tem choro, sofre. Quem chegou aí é o irmão Edvaldo? Eu vi alguém com o microfone aberto aí, letra E, eu não estou nem vendo quem é. Acho que É alguém ele, tem sim. Ele, É ele, ele né? deve ter derrapado. Ele chegou muito rápido. Eu acho que o freio Derrapou. segurou Mas que ele. bom que esse irmão chega derrapando, né? Seja bem-vindo, Edvaldo. A gente estava esperando você chegar, irmão. Ih, rapaz, hoje foi Seja complicado bem-vindo. para mim. Não, irmão, não é complicado, não, irmão. Você consegue, você é um irmão incrível. Bem-vindo, bem-vindo, você faz muita falta. Então, continuando aqui, é isso mesmo, irmão. Ó, na dificuldade, complicado, mas é vivendo a cada instante a ressurreição de Jesus. E a minha pergunta era, mas por que que às vezes nós temos tanta dificuldade de entendermos, sabe, que haverá novos céus e nova terra? Por que que é tão difícil entender o lugar? E às vezes a gente vai falar com alguém, né, irmãos? E alguém até zomba. Acho que o mundo termina até zombando. Aí quer dizer que no céu não vai ter nada. Ninguém sofre, ninguém chora, não tem ranger de dentes, ninguém envelhece, ninguém pega doença. Então deve ser muito chato, né? Vai fazer o que da vida se a graça está em tudo essas coisas? Que visão pequena, né, que as pessoas costumam ter. Mas isso, irmãos, é porque nós não usamos a palavra ressurreição. Quantas vezes você falou que está esperando a ressurreição esta semana para alguém? Quantas vezes esse mês nós estamos ou usamos a palavra ressurreição para qualquer pessoa? Quantas vezes?
Quantas vezes nós fazemos das nossas conversas em casa, ou com os nossos amigos, ou com os nossos irmãos, sobre a palavra ressurreição? Quantas vezes você e eu já estudamos como vai ser essa ressurreição? Não é? Mas é um assunto importantíssimo. Jesus disse em João 11:24: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quantas vezes você viu ou ouviu sobre um acidente que uma pessoa está morta e você se perguntou: como será na ressurreição esta pessoa que foi queimada? Como vai ser a ressurreição para aquele cristão que nunca acharam o corpo? Como vai ser isso, Senhor? Eu sei que são coisas divinas demais para a gente saber e responder, irmãos. Mas o fato é que nós estamos tão ligados a este mundo que pensar na ressurreição se torna uma tarefa tão difícil. Nós estamos muito acostumados e até gostamos deste mundo, irmãos. Nós até passamos a gostar e valorizar tanto esse mundo que a gente não exercita os olhos da fé para pensar em ressurreição. A gente não faz muito exercício. Mas é muito importante que a gente faça porque isso é uma realidade. Essa realidade, irmãos, ela já deu sinais quando Jesus foi morto na cruz. Abre comigo aí sua Bíblia, irmãos, em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Só para alimentar um pouquinho a nossa visão, a nossa imaginação, ou mais especialmente a nossa fé. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45, a morte de Jesus. Eu não sei se os irmãos já leram, já prestaram atenção, o que aconteceu no exato momento em que Jesus deixou o seu corpo, não é? E foi para as regiões celestiais, não é? Momento em que Jesus deixou o corpo físico e ele, o próprio Jesus, né? Porque, irmãos, é só um detalhe importante. Quando a gente fala espírito, irmãos, a gente está falando você, eu. Eu estou habitando nesse corpo. Eu não sou só esse corpo, eu estou morando aqui dentro desse corpo. Então, quando a gente fala espírito, irmão, é quem é você por dentro. É você além da matéria. Né? Então, toda vez que você pensar na palavra espírito, você está falando de você mesmo. Tá certo? Não é uma sombra, não é uma energia cósmica, não é você. Né? Você só habita nesse corpo, que com essa aparência. Mas você é quem está dentro desse corpo. Né? Vamos lá. Desde a hora sexta, Mateus 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse não é o tema do nosso estudo, as palavras de Jesus, mas o que veio acontecer após a morte dele. Versículo 47. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Eles ouviram Jesus usando aquelas palavras e pensaram que Jesus estava falando de Elias, né? Mas Jesus estava falando uma expressão aramaica que tinha aquele significado. Versículo 51. Desculpe, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Olha que palavra. Entregou o Espírito. Essa expressão, irmãos, ela é muito forte. É o Espírito, quando o corpo não mais segura o Espírito é entregue a todo o poder e toda a administração de Deus. Versículo 51. Eis que, olha o que aconteceu agora. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo.
Esse véu tem a ver com a questão do tempo, irmãos. Não tem mais divisão, né? Aquilo ali não tem mais divisão entre Deus e os homens. Jesus agora ele rasgou essa divisão. Ele nos uniu a todos. Mas literalmente aqui era o véu do Santo dos Santos no templo. E continuamos. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha que interessante agora no versículo 52. Abriram-se os sepulcros da cidade de Jerusalém, e muitos corpos de santos que dormiram ressuscitaram. Vou ler de novo. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. Disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ressurreição, irmãos, é uma realidade. É um fato. E é para isso que nós estamos tão fiéis, porque nós aguardamos essa ressurreição. E aqui, irmãos, nós começamos a perceber o efeito da ressurreição de Jesus sobre todos aqueles que haviam morrido e enterrado na cidade de Jerusalém. Há muita doutrina por volta disso, mas não é esse o nosso ponto de hoje. O fato é que nós precisamos entender que a ressurreição dos cristãos é preciso, irmãos, porque quando esta terra, e vamos falar da nossa ressurreição agora, né? Ou da ressurreição no dia da vinda de Jesus. Quando os elementos se desfizerem, tudo que você entende de matéria, estrelas, lua, planeta Terra, vegetação, reino mineral, as rochas, tudo aquilo que o homem construiu, prédios, edificações, shopping center, carros, tudo. Quando essas coisas se desfizerem, irmãos, automaticamente nós estaremos ganhando um novo corpo. Este nosso corpo, nós, se estivermos vivos quando Jesus voltar, esse nosso corpo vai começar a se desfazer e surgirá um corpo celestial, um corpo glorificado. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, ele dá um breve retrato deste dia da ressurreição. Eu convido os irmãos para abrir esse texto, que deve nos encher de grande alegria. Por isso, irmãos, quando você olhar para o seu corpo, para os desgastes do tempo, para as doenças que batem à nossa porta, para todas as dificuldades que nós enfrentamos, irmãos, pense, regue seu pensamento, seu espírito da ideia da ressurreição. Olha as palavras de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15. Lendo com atenção. Irmãos, eu venho lembrar a vocês do evangelho que eu anunciei, o qual recebestes, o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra do mesmo jeito que eu entreguei a vocês, a menos que vocês tenham crido desnecessariamente ou em vão. Antes de tudo, eu entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha a base da pregação de Paulo, versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, a Pedro, e depois aos 11. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E aí ele vem falando de tudo o que estava acontecendo na ressurreição do Senhor Jesus. Mas como nosso foco hoje é a ressurreição dos cristãos, vamos começar a recomeçar do versículo 29.
De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Porque ele vinha questionando que se não há ressurreição, então nossa fé é vã, não serve de nada. E aí ele começa a questionar, de outra maneira, que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos? Não é? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Para quem questiona batismo, né, esse batismo dos mortos, na verdade, ele só está querendo dizer que se eu me batizo em nome de Jesus, eu estou me batizando por uma pessoa que morreu e não ressuscitou. Então, nós nos batizamos não por uma pessoa morta, ou em nome de uma pessoa morta. Nós nos batizamos em nome de alguém que ressuscitou. E pelo testemunho de todos aqueles que ressuscitarão. Né? Não há mortos entre nós. Ninguém ficará no sepulcro. Né? E aí ele continua, né? Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo esses mortos vêm? Insensato é a resposta de Paulo para quem faz essa pergunta. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E, irmãos, ele está dizendo que nós precisamos cada dia mais entender que tudo que a gente semeia neste mundo corruptível vai ter que morrer. Né? Então, não se apegue. Não se apegue. Não fique preso a isso tudo que se desgasta. E ele continua. 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão do trigo, ele dá uma comparação aqui, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como ele quer dar a cada um das suas sementes, e o seu corpo apropriado. Né? Deus, aqui ele está dizendo que Deus ele dá um corpo, ele dá uma forma do jeito que ele quer. Entende? É ele quem dá. E a gente vê em toda a natureza exemplos disso. Sementes das mais variadas do mundo. Mas tudo da maneira como Deus quer. E aí ele continua aqui. 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a das aves e outra a dos peixes. Existe uma técnica, irmãos, chamada precipitação anti-humana, que prova através desse estudo científico de que a carne humana ela não tem nenhuma outra carne igual a dela na natureza. Não adianta dizer que veio do macaco, que o macaco evoluiu. Essa teoria e essa tese baseada em testes da carne humana de precipitação anti-humana. É porque todos os testes que eram feitos é impossível que carne de qualquer animal tenha se transformado na carne humana. Não se esqueça, Deus criou Adão, né, diferente do que ele criou todos os animais. Mas isso é uma outra história, né, mais técnica. Então, voltamos aqui. 40. Também existem corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória, a beleza, a majestade, é o poder dos celestiais. E a outra é a glória dos homens. Uma é da mesma maneira como uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. E outra das estrelas. Porém, até de estrela para estrela há diferença de esplendor, pois assim também a ressurreição dos mortos. Será assim na ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo na corrupção, quer dizer, nascemos na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Tudo aqui, irmãos, fraqueza, desonra, corrupção, é aqui da terra. Mas quando Deus nos der um corpo espiritual, tudo será diferente. Será de honra, será de resplendor, será de glória. Versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se, né? Nasceu um corpo na corrupção e ele vai ser ressuscitado na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita-se em glória. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Tudo isso, irmãos, mostra que nós receberemos, quando Deus abrir os nossos olhos e nos der um corpo novo, nós jamais pensaremos como pensamos agora. Diante de tudo que a gente vai presenciar e experimentar, irmãos, nós teremos o poder que Deus vai nos dar, a glória que Deus vai poder nos dar.
E ele continua. 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se existe um corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural que vem primeiro. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Está falando da gente. Como foi o primeiro homem no terreno, tais são também os demais homens terrenos, todos nós. E como é o homem celestial, também serão celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem daquele que será celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. A ressurreição vai transformar aqueles que estiverem vivos. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, bem rápido, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que estiverem vivos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito. O que a palavra está escrito. Tragada foi a morte pela vitória. Olha que frase, irmãos. Lembra que no comecinho do texto ele estava falando sobre isso? Que Jesus morreu, segundo a Escritura, que Jesus ressuscitou, segundo a Escritura? A mesma Escritura, a mesma palavra de Deus que empenhou a morte e ressurreição de Jesus, ela também está empenhada para nos transformar. E no dia, irmãos, que nós recebermos um corpo espiritual, na ressurreição, esta frase será lembrada, estará sendo cumprida esta palavra: tragada foi a morte pela vitória. É o que Deus vai dizer para todos nós. Não se preocupem, irmãos. Você, com este corpo, está em vitória. A morte foi tragada. Ela acabou, não existe mais. E diz mais aqui: onde está, ó morte, a sua flecha, o que fere os homens, né? Aí é a pergunta, né? A morte não ferirá mais ninguém. Onde está o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Isso tudo vai acabar. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pense na ressurreição, irmãos, e leia esse versículo para você todos os dias da sua vida. Escreva esse versículo nos umbrais das tuas portas, escreva no seu guarda-roupa, escreva na capa da sua Bíblia, escreva no seu escritório, no seu ambiente de trabalho. Vamos ser firmes, inabaláveis, irmãos, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque nós devemos saber que no Senhor o nosso trabalho neste mundo não é vão. O trabalho para o reino de Deus não é vão. Acredite, irmãos, nós seremos ressuscitados, nos tornaremos pessoas perfeitas em existência. Em existência. E não se pergunte mais, irmãos. Só se desvincule cada dia mais do que é terreno. Quando você olhar para você, quando você estiver tão preocupado com você, irmãos, é claro, nós devemos cuidar da nossa saúde, porque enquanto estivermos vivos, vivemos para o Senhor.
Mas, irmãos, vamos viver esse dia tão glorioso que o Senhor vai nos dar. E a grande expectativa deste mundo, a grande expectativa de todos os seres humanos da Terra, será olhar para os cristãos recebendo um corpo espiritual. O mundo que não crê em Cristo vai ver os cristãos recebendo um corpo tão especial quanto é dos anjos. E nos verão sendo elevados às alturas. Na semana que vem vamos falar daquilo que não é tão gostoso falar. Na semana que vem vamos falar sobre os pedidos no dia da volta do Senhor Jesus. Vamos falar sobre o inferno, que ainda não foi inaugurado. Mas hoje vamos ficar com a alegria, irmãos, de saber que vamos ressuscitar. Tragada foi a morte pela nossa vitória em Cristo Jesus. Que o Senhor nos conforte e nos fortaleça com essas palavras. Amém, irmãos. Entrego a palavra para o irmão Avaí. Obrigado pela reflexão. É bacana esse texto, onde faz essa comparação aí sobre o primeiro e o segundo homem, mas vou deixar os irmãos comentarem, e o final do versículo é interessante, ficar firme, inabalável, sabendo que seu trabalho não é em vão. Irmãos, algum comentário, alguma pergunta, podem ficar à vontade. Edivaldo? Eu queria fazer uma pergunta. Todos irão ressuscitar, certo, Sérgio? Tanto o cristão como o não cristão. Na volta de Cristo, aqueles que tiveram morrido em Cristo ressuscitarão, e os que morreram sem Cristo também ressuscitarão. A minha pergunta é: ambos receberão um corpo incorruptível ou só os cristãos? Boa pergunta, irmão. Grande pergunta. Irmãos, o nosso conceito, né, o nosso conceito de segunda morte precisa ser melhor trabalhado. Né? Todos nós, os cristãos, receberão um corpo. Quando ele fala de um corpo incorruptível, significa que ele não se desfará como os elementos da terra, como os elementos da matéria. Né? Então, só que aí você vê o próprio Jesus falando que esse nosso corpo é um corpo revestido de glória. Né? Imagino eu que o espírito, né, do cristão, ele receberá um novo corpo. Porém, existem muitas ideias sobre isso, mas a minha ideia sobre isso, sobre estudos e conversa com outros irmãos, é que os que não serão salvos receberão um corpo celestial, né, porque é invisível, mas é um corpo, é uma habitação espiritual que será destruída. Deixe-me, é um assunto difícil de responder, mas eu vou tentar responder de outra forma. Pense nisso, irmãos. A morte, ela é dolorosa para nós. Imagine a morte de um espírito. Como é a morte de um espírito? A dor terrível que será a morte de um espírito. Inclusive, vamos tratar melhor desse assunto na semana que vem, né? Por isso que eu falei que hoje vamos falar sobre os salvos. Na semana que vem, vamos falar sobre aqueles que serão condenados. Então, eu quero deixar um pouquinho para a semana que vem, porque é um assunto mais longo, mas os que forem condenados, eles não receberão o mesmo corpo ressurreto dos cristãos. Não é o mesmo. Não receberão um corpo. Quando se fala de incorruptibilidade, ele está falando de matéria, que não se desgasta. Né? O cristão ele receberá um corpo que não se desgastará, mas um corpo de glória. Um corpo de poder. E Deus não dará esse corpo para os ressuscitados ou para aqueles que encontrarem Jesus na sua vinda. Aqueles que ressuscitarem, na verdade, eles já não têm um corpo glorificado, porque quando uma pessoa morre sem Cristo, nós sabemos que ele vai para o mundo dos mortos, né? O que a Bíblia chama de Hades, né? Ou
lugar de tormento. Então, a semana que vem, nós vamos falar, então, que corpo será esse que essas pessoas que não serão salvas vão se encontrar com Deus. Certamente elas estão em espírito em algum lugar e receberão essa necessidade de ter um corpo para os cristãos e para os fiéis. Um corpo que habitará nos céus. Mas aqueles que habitarão no inferno não necessitarão de um corpo, porque eles sofrerão a morte do espírito, o que a Bíblia chama de segunda morte. Vamos falar melhor isso sobre a semana que vem, irmão. Mas não sei se ajudou um pouco. Não, ajudou. Eu fiz essa pergunta porque, assim, igual você também, né, já conversei com muitos irmãos e realmente não é tão simples, né? Mas o que eu entendo quando a Bíblia fala da segunda morte, que é um sofrimento eterno, né, então ele não se destrói, ele não se acaba, né? Ele vai sofrer por toda a eternidade. É o que eu penso. E num corpo incorruptível, num corpo celeste, ele não iria sofrer essas dores, né? Então, tudo nos leva a crer, exatamente isso que você colocou, que os corpos serão realmente diferentes, né? E o sofrimento é eterno para aqueles que... então, é muito difícil, como você vai falar de inferno, né, na próxima, É verdade. a gente Vamos tem que manter o nosso tentar, foco hoje, né, da nossa é, alegria. Né? tem que Vamos manter o nosso tentar ao máximo convencer as pessoas de não ir parar num lugar desse, né? É muito É sofrimento, verdade. né, A pela semana que vem será um perseguição. pouco assustador, né? A semana que vem será muito assustador, né? Mas a Bíblia diz que no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. E a nossa fé nos dá toda a garantia e segurança que a gente não precisa se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com quem Amém. está vivo e quem ainda tem vida, né? Sejamos Perfeito. abundantes no trabalho. Mas na semana que vem, eu guardei algumas informações importantes para a semana que vem, tá? Mas foi muito boa a colocação. Joel, depois José Augusto. O meu também é uma pergunta. A Bíblia fala que será rápido a ressurreição, né? O dia da vinda do Senhor. Mas 1000 anos para o Senhor é como se fosse um ano. Ou um ano para Deus é como, um ano como se fosse 1000 anos. Se fosse rápido, como do relâmpago sai de um lado para o outro, quando que vai ser então essa que Jesus vai falar para aqueles maus, apartai-vos de mim para o fogo do inferno? Se vai ser nesse momento, na hora no intervalo desses segundos que Cristo está, ou se, sei lá, eu tenho essa dúvida aí comigo. Irmãos, nós temos a barreira do tempo, né? Nós somos humanos e para nós o dia tem 24 horas. A hora tem 60 segundos, né? O mês tem 30, 31 dias, enfim. Isso não acontece no mundo espiritual, onde é eterno. Então, eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela se esforça bastante, Deus falando com sotaque humano, né? Vamos dizer assim, né? Deus usando palavras humanas para ajudar um pouco a nossa compreensão. Mas eu gosto de ficar, irmão Joel, quando a Bíblia diz o dia do Senhor. E o Senhor tem poder suficiente para reunir todos, mortos e vivos, à sua frente, para separar os direita e os da esquerda. Então, para o Senhor tudo acontecerá como a gente leu agora há pouco, né? Num abrir e fechar dos olhos. Então, quando o véu se rasgar, quando enxergarmos Deus, os anjos, quando enxergarmos o mundo espiritual que agora nos está encoberto, as coisas acontecerão muito diferentes do nosso tempo. Muito Sim, diferente do nosso tempo. Não haverá dimensão de tempo. Né? Eu prefiro... essas coisas a gente vai compreender só vendo, né, irmãos? E vamos ver. E eu sim. acho que a gente vai estar junto lá de mãos dadas, né? Lá vendo isso tudo de um bom Mas, lado, né? ou Mas seja, acho que vamos... a própria Pode falar. pergunta do Joel, a própria colocação que ele fez, já dá a resposta, né? Exatamente. Como ele falou que o tempo de Deus não é igual ao nosso, para Deus um dia fechar e abrir de olhos. Você fecha o olho à noite e abre só de manhã. Quanto tempo Verdade. dura isso? Né? E Não é confio, uma Joel. piscadinha que você dá. Tudo Talvez a gente acontecerá queira entender instantaneamente. isso, né? Tudo acontecerá instantaneamente e será assistido, né, na velocidade eterna, né, sem essa dimensão. Mas tudo acontecerá
E eu não, isso é muito importante até que você pergunte, irmão, porque há muitas tradições evangélicas de que os cristãos serão ressuscitados e ainda haverá 1000 anos aqui para que as pessoas se arrependam. Não, isso não acontecerá. Isso acontecerá instantaneamente, no mesmo dia, né, se é que a gente pode usar a palavra. Esse dia não é porque é durante 24 horas, mas é o dia de Jesus, é um dia que Deus escolheu para mandar seus filhos e todas suas hostes celestiais. Acontecerá instantaneamente. Essa terra será destruída no mesmo dia, e só ficará as regiões celestiais onde tudo de fato acontece. Esse mundo que Deus criou, né? Por isso que nós tivemos aquela semana estudando, né? Que os elementos serão desfeitos. Então, é difícil, mas tem que tirar da mente tudo que a gente conhece. Entende? E será o dia de Jesus. Tudo acontecerá num só dia, no tempo de Deus, no tempo da salvação eterna. Entende? Instantaneamente. Não vai ficar 1000 anos, nem deixar para outro dia, nem será um processo todo, não. O processo está acontecendo. Deus é paciente, não querendo. Só que essa paciência de Deus, ela encerrará com o dia da sua justiça, que a gente chama de juízo final. Instantaneamente, irmão. Não se preocupe com isso, só se preocupe em ser fiel, como o texto diz. Tá bom? Obrigado, irmão Sérgio. Vamos nos encontrar lá, né? Zé Augusto. Glória a Deus, irmão, e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Ô, Sérgio, foi deveras maravilhoso o estudo, muito estimulante e edificante. Eu também gostaria de partilhar na fé dessa esperança. Glória a Deus, eu creio que realmente é difícil para muitos compreender essa nova vida, principalmente os tolos que estão no mundo. Mas em outro momento, Deus fez as coisas de forma tão simples. Ele diz lá em Romanos que até os gentios que não têm a lei praticam de forma natural que a lei ordena. E antes disso, ele diz que porque tudo que se pode conhecer de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina tem sido visto claramente desde a fundação do mundo através das coisas criadas. De forma que a gente pode olhar para tudo que está criado de forma tão incrível e maravilhosa e organizada como nós mesmos. Inclusive, somos a supremacia da criação. Estamos numa organização deveras superior, por ser o único ser vivo racional, capaz de compreender tudo, e assim compreendendo como nós fomos criados de forma maravilhosa, como o mundo foi criado de forma maravilhosa. Então, por que seríamos criados para um desperdício? Não tem, tudo que existe tem uma razão. Então, por que seríamos criados para um desperdício? Porque seríamos criados de forma tão maravilhosa e agora vamos duvidar e possamos ainda mais ser aperfeiçoados. Deus é incrível. E hoje, glória a Deus, o próprio Deus deixou a palavra dele para que nós aprendamos e passe para outros. O próprio Deus disse, faça a prova de mim e eu dou prova a você ainda hoje, enquanto está vivo. A cada um de nós, Deus tem dado prova irrefutável que ele existe, maravilhoso como ele é, incrível como ele é. Por que então vamos duvidar ainda mais que ele faça alguma coisa? Mas é por isso, Então, irmão, que a gente estava glória a comentando, Deus, né? partilhando nessa... Como? Sim, é por isso que a gente estava comentando no início, né? Mas este mundo, às vezes, ele parece tão bom, mas, na verdade, nós, às vezes, recusamos algo ainda muito maior, né? Por quê? Por conta de estarmos, ou o mundo está afastado do que Jesus ensinou sobre o céu. O quanto Jesus tentou apontar Deus e o céu. Mas esse mundo é gostoso, né? Olha, é tudo que a gente conhece. Quanta coisa boa e gostosa tem aqui que a gente experimenta. E essas coisas que experimentamos, achamos que elas serão as melhores, mas não são. Se Deus foi Sim, sim. capaz de dar coisas tão boas nesse mundo, né? Quanto mais no céu. Mas muito obrigado pelo comentário, Zé Augusto. Foi ótimo. Eu ainda creio, assim, Sérgio, que o próprio Deus dá testemunho disso,
e põe em nós o desejo pela eternidade e aponta para nós o caminho dos céus, porque com todas as coisas ruins que nos acontecem aqui, e ele está mostrando a maravilha de que ele existe em um outro lugar maravilhoso, nós já temos porque ter indicação, pelo menos ir desenvolvendo a consciência e o desejo de que nós não somos daqui e desejamos sair daqui, desejamos o céu. Ele vai desenvolvendo isso a nós pelas experiências do que está acontecendo, do que vai nos acontecendo aqui, e olha, um dia iremos, Amém, né? amém. Desejaremos, até mesmo desejaremos ir. É verdade. Glória a Deus. verdade. Amém. Obrigado, irmão, pelo comentário. Betânia? Acho que é Betânia, né, vai? Eu não sei, eu não estou vendo a ordem aqui não, tá? Betânia. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando sobre a cortina, né? E aí eu estava pensando sobre a hipocrisia de Moisés. Vou chegar aí onde eu quero. Sobre quando ele vai no Monte Sinai e ele precisa usar aquele véu para cobrir o brilho que ele tinha quando ele tinha contato, né, com Deus. E depois aquele brilho sumia e ele continuava usando o véu para mostrar para aquelas pessoas que ele continuava com aquele brilho, né? Porque as coisas estão acabando, né? Se decompondo, né? A natureza, né? Então, o que é as pessoas? As pessoas estão vivendo sobre uma hipocrisia, no sentido de sem esperança. Tá tudo acabando e elas ainda estão vivendo como se nada tivesse acontecido, não se preocupando com essa volta de Cristo, né? E a transfiguração de Deus ensina que nós precisamos ser transformados, né? E que a gente precisa buscar isso, né? Isso que é o final que Jesus deixa pra gente. Nós precisamos buscar se transformar, né? Olhar para Jesus, não se esconder dele, né? É isso. Vocês entenderam? Muito bem, entendi sim. Você me faz até pensar, Betânia, que nunca as pessoas amaram tanto os seus corpos. Nunca, nunca, em nenhum momento da história humana se cultuou tanto o próprio corpo. Nas academias, nas É roupas, exatamente isso. no desfile, de você mostrar um corpo musculoso. Não que não seja importante mantermos a saúde, bem-estar, né? Mas olha o nível de narcisismo físico que o mundo tem hoje, né? Os corpos esculturais, entende? Mas como Jesus mesmo ensinou, e é isso que é importante, sabe, a gente tomar muito cuidado. Claro que a gente tem que ter um corpo saudável, um corpo um corpo físico com força, com energia. O Senhor criou esse corpo para ser belo, sim, para dar prazer, sim, mas ele nunca pode nunca pode consumir tanto o nosso desejo quanto o desejo da ressurreição. Falar de ressurreição é olhar para você pessoalmente, fisicamente, e você saber que você sairá desse corpo corruptível, que por mais belo, mais forte, mais saudável que ele seja, ele não chega aos pés daquilo que o Senhor tem reservado para todos nós. E isso é essencial para a vida cristã, sabe? Que a gente não seja nunca um sepulcro caiado, como Jesus disse, né? Os hipócritas, se usam a palavra hipocrisia, como ele citou lá em Mateus 23. Então, por fora são lindos, mas por dentro são nojentos, sujos e cheios de maldade. Né, que nós sejamos inteiramente, por dentro, templo do Espírito Santo, e por fora, né, as mulheres com decência, com modéstia, com bom senso, e que os homens sejam respeitosos. Né? Isso, e porque nós valorizamos, né, a ressurreição. Nós preparamos este corpo para ser entregue a Deus, mas o nosso espírito é quem tem que dar esta ordem. Então, foi muito bom o seu comentário, sim. Obrigado, Betânia. Bem.
Eu só não entendi, Betânia, sobre a hipocrisia de Moisés, mas isso a gente conversa uma outra hora. Você me explicar melhor, que eu não entendi muito bem, não. Depois eu te explico. Mas falando sobre Tá o bom. corpo que Sim, entendi. está Sobre o corpo, entendi. acabando, e Paulo Sim, ele faz uma exortação sobre isso, né? Ele sim, fala, não sim, desfaça, sim, que é sim. um complemento do que acontece com Moisés, né? Porque o cristão, ele precisa viver Depois, sobre o depois você me explica, Espírito, porque na às vezes o pessoal... justiça e naquilo que Aham, é permanente. Isso é que o sim, verdadeiro cristão tem que buscar, né? sim, sim, sim. Mais algum comentário, irmãos? Alguma pergunta? Olha só que interessante, diante dos comentários e das leituras, da leitura que foi feita, há um trecho do texto que foi lido que faz aquela comparação dos ressuscitados serão parecidos com o homem que veio do céu. E eles falam também no finalzinho dos que serão transformados. Eu sei que tem um texto que fala que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos. Então, olha que interessante, o capítulo 15 fala dos ressurgidos, os ressurretos, os que serão ressuscitados. Aí ele faz uma comparação tão bacana que ele pega uma semente, Paulo faz a analogia da semente, a semente vai ser jogada na terra e a planta que vai crescer não parece com a semente. Ou seja, o corpo vai ser diferente. Esse corpo espiritual, ele é diferente. E os que estão vivos serão transformados. Aí ele fala no final, para esses que estão vivos, que são os cristãos, permaneçam firmes, fiéis, tralhem, se dediquem, e vocês serão transformados. Aí a pergunta do Edivaldo, e agora, os que morreram sem Cristo, também serão ressurretos? Os corpos serão diferentes. Não, não vai ser o mesmo corpo lá decomposto, vai ser transformado também, só que agora tem um julgamento. Para onde esses agora vão é outra aula, outro lugar, e a semana que vem o inferno. E realmente, falar do inferno é necessário. Eu lembro que numa das aulas aí, em Atos, Romanos, a gente não tem que ter medo de falar do inferno, que é uma realidade, vai acontecer. Aqueles que não são fiéis, que não obedecem, e alguns, até a Bíblia diz, né, tem cristãos que obedecem e cristãos que não obedecem. Então, a ideia de Paulo agora é se mantenham firmes, se dediquem, sejam fiéis. Mas se você pegar 1 Coríntios 15, que o Sérgio acabou de ler, lá ele já mostra que na ressurreição será transformado, será um novo corpo espiritual. A transformação também será um novo corpo, não vai ser o mesmo, vai mudar. E agora todos diante de Deus tendo que responder. Eu acho interessante e realmente temos que ficar atento. Nós estamos falando, como o Joel perguntou, pode ser a qualquer momento, porque se é agora, a volta do Senhor, nós aqui seremos transformados. Os que já estão mortos ressurgirão. E todos nós compareceremos diante de Deus. Agora, depois desse julgamento, aí que é o negócio. Vamos para a glória eterna, morar com o céu, com Deus. Eu até fiz um comentário na pregação domingo passado, como Deus é tão caprichoso com a gente, como Deus é tão amoroso com todos nós. Porque olha que interessante, Jesus fala assim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele não está preparando um lugar qualquer para nós. É na casa do Pai dele. É onde Deus está, que ele está preparando um lugar para nós. E olha que bacana, se a gente começa a olhar para lá, é como o Sérgio falou, ele consegue nos ver. Tudo que acontece aqui, eles estão vendo. A gente não consegue ver, mas a gente já consegue imaginar. Deus não mora em qualquer lugar, irmãos. Deus não está em qualquer lugar. É algo tão especial. E Jesus ainda está indo para lá para preparar, pelo próprio Jesus, um lugar para cada um de nós. Por isso, o último versículo, fique fiel, dedique-se, trabalhe,
para que não seja em vão o seu trabalho no Senhor. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Edivaldo, Joel, Betânia, Zé Augusto. Bons comentários e boa reflexão para a gente essa noite. Obrigado, vai. Só um comentário importante, né? A ressurreição, ela está ligada diretamente aos que morreram. Esses que morreram, eles sairão da morte, ou do lugar para onde a morte os levou, né? Agora, a transformação é aqueles que estiverem vivos, né? Mas nos encontraremos nos ares. Nós que temos esse corpo vai ser transformado, né? Diluído e entrando um corpo celestial. E os que estavam mortos já estão, nós habitaremos no céu com o mesmo corpo, né? Corpo igual, é um corpo celestial. Há mais a ressurreição para os que morreram e a transformação para os que estiverem vivos. Muito bom, obrigado pelo comentário. É exatamente isso. O texto é claro quanto a isso, né? Para quem morreu, ressurreição. Para quem não, transformação. Mais algum comentário, irmãos? Alguma pergunta? As perguntas foram boas. Gostei das perguntas aí. Semana que vem temos Então, mais uma. respostas. Isso, Então, aí mais na uma terça-feira, vai pergunta. lá. Pergunta. Vamos ressuscitar nesse corpo e depois ser transformado? Ou já ressuscitaremos num corpo incorruptível? Automático, irmão. Quem ressuscitar já corpo vai corruptível. um corpo incorruptível, né? Incorruptível, todo instantaneamente. Né? Às vezes você porque diz assim, ideia, que né? ressuscitaremos, depois seremos transformados. Receberemos um novo corpo. Isso é instantâneo. Não. Não é brincadeira. Isso, mas Pegadinha. mas são boas perguntas, porque tem, infelizmente, pessoas ainda ensinam assim. Mas é verdade, a gente precisa ficar atento. E as perguntas, eu gosto muito de falar aqui na escola dominical, as perguntas são boas. Domingo mesmo eu estava dando aula e o Miguel, filho do Paulinho, fez várias perguntas para mim. Uma delas é qual ano que Jesus nasceu? Miguel tem poucos anos, de 7 ou 8 anos de idade, ou 6 anos de idade, perguntando. E as perguntas nos fazem pesquisar, estudar, nos dedicar mais. Por isso que não fique com vergonha da pergunta. Heron, quer comentar alguma coisa, Heron? Você está caladinho aí, meu jovem? Não, tá tranquilo, vai. Então tá, joia. Irmão, se não tiver mais nenhuma pergunta ou comentário, pedir nosso irmão Joel, que agradeça a Deus, em especial, Joel, pelo Heron, pela Lourdes, entre outras pessoas aí que eu creio que seja amigo do Heron, ou irmãos nossos, para que Deus continue nos abençoando. Ontem o Heron estava procurando uma live, mas aí que já estava assistindo uma outra, mas nós temos aqui, Heron, na terça, na quarta e na sexta. Fique à vontade para participar de todas elas, convide sua família, seus amigos. Obrigado por sua presença, tá bom? Joel? Tá joia, vai. Muito obrigado, eu que agradeço. O Gabriel também está aí, também, com a gente aí. Eu vi ele chegando aí. Obrigado, Gabriel. Boa noite a todos. Antes de começar a orar, eu quero fazer os meus pedidos de orações, porque essa semana eu sofri um pequeno acidente vascular. Não sei se cerebral ou se facial, mas eu, inclusive, fiquei com a boca um pouco torta, estou com um pouco de dificuldade, às vezes, na alimentação, do lado esquerdo. E hoje passei no cardiologista, me pediu uma bateria de exame, muito exame, para poder ter certeza o que aconteceu, ou por que esse problema, sendo que a pressão está controlada, então ainda está suspenso, nessa suspense, mas eu estou assim, um pouco de dificuldade, talvez até para falar, a boca um pouco torta, eu quero que os irmãos lembrem de mim nas suas orações. Né? Deixa que eu oro então, Joel. Pode ser, irmão. Obrigado. Vamos orar? Oremos. Bendito Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais uma aula de edificação, de encorajamento, de esclarecimento para tantas dúvidas que às vezes nós temos, mas a tua palavra, a Bíblia, ela é sincera, ela é a única palavra
que não nos deixa dúvida e que nos esclarece tudo. Por isso somos gratos a Ti, Pai, antes da partida do Teu Filho amado Jesus, ter deixado um escrito ou até sendo completo depois da sua partida, para que nós pudéssemos agora estar desfrutando, entendendo, compreendendo como seguir os passos dele, para que possamos um dia na ressurreição estar morando contigo aí no céu. Muito obrigado pelo teu amor, por tua misericórdia, em ter enviado seu Filho amado para nos proporcionar essa grande alegria no dia da volta dele, Pai. Mas enquanto aqui estivermos, Senhor, sabemos que necessitamos de muitas coisas. E o Joel coloca o que aconteceu com ele essa semana diante de Ti, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, que nos exames dele possa dar tudo certo, que ele possa recuperar a sua saúde, para que ele possa ali, não só em Itanhaém, mas por onde ele for, ser sal da terra, luz do mundo, para muitas pessoas ainda. Que ele possa ficar um pouco mais, Pai, aqui, até, a não ser que Jesus volte agora, mas prolonga por mais um bom tempo a vida desse teu servo, de todos nós que aqui estamos. Nos dá saúde, nos dá sabedoria, nos dá ânimo, para que possamos realmente entender, compreender e praticar e aguardar o dia da volta de Cristo, talvez o dia da nossa ressurreição ou o dia da nossa transformação. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Amém.